pelo Messias. Sim, tenho. Primeiro, quando eu falo do cristianismo, não estou a falar de divindade. O cristianismo é coisa humana, vamos perceber isso. Tem muita invenção dentro do cristianismo que não beneficiou nenhum ser humano até hoje. Então, falar disso, quando falamos do cristianismo, quando ele fala da fonte base, o que me faz eu ter problemas com o cristianismo é a própria fonte do cristianismo. Porque uma coisa que te fez tanto mal, não tem como te prometer salvação e te salvar, enquanto a própria coisa foi a fonte do mal na vida da sua vida. Então, não tem como, é essa parte que me faz eu não ir muito ao encontro do cristianismo. Nós olhamos, por exemplo, os africanos, a maior parte deles são cristãos. Com lógica, sabe por quê? E por que que, por exemplo, essa prática de Kufemba... O próprio governo era católico? Sim. Não era. Ainda é? Espera, vou aí. Okay. Há uma coisa, sim, desculpa. Há uma coisa, senão vou me perder aqui, segurei muitos pontos naquela altura. É o seguinte, Moreira. Temos que olhar em coisas com sua clareza, dentro da base que é a própria história. O cristianismo não tem uma história bonita desde o princípio. E não tem como a gente vai embelezar essa coisa nos dias de hoje. Agora, quando falou sobre a questão do oportunismo, todo tipo que é a área, sempre vai ter isso. Mas agora, quando a gente fala desse oportunismo do cristianismo, estamos a falar de uma dimensão muito maior. Está a perceber? É uma dimensão que até hoje, quando eu estava a dizer que os homens, quando a Bíblia diz que os homens perecem pela falta de conhecimento e que o homem deve conhecer a verdade, que a verdade lhe libertará, estão a usar uma filosofia para o homem perceber de que ele está tão ensegado por essas coisas, de tal modo que ele tem que adotar um conhecimento claro e reconhecer uma certa verdade daquilo que ele é para poder chegar ao verdadeiro Deus. É o que eu acho da minha forma de ver. Porque acha que a Bíblia está a defender... Espera, há muita filosofia que foi usada no cristianismo e dentro das ilustrações bíblicas, que até hoje permanecem em consistências muito fortes dentro das análises de pessoas que têm religião geral da vida, sem procurar centrar-se no que é correto, no que é errado. Dá um exemplo, um governo. Estás a vaguear com isso. Então, o que eu estou a tentar dizer? Enquanto eu falo nesse sentido, tenho como falar, porque eu fui colonizado pelo português, é um exemplo. Se você me disser que eu não devo, se eu estou contra algumas coisas que aconteceram para eu estar a falar o português, mas o português jamais sairá de mim, porque já está aqui. A própria Bíblia, ela pode ter coisas erradas lá dentro, que são mãos do homem, mas a Bíblia está aqui. Eu conheço a Bíblia, está a perceber? Então, estar não a favor de uma coisa não quer dizer não conhecer a coisa. Por acaso, se a gente fala assim, é porque tem certas bases de coisas que eu falo que estão lá dentro. Agora, é uma coisa já um pouco diferente de quando a gente fala da tradição, ela como tal, porque essa é uma coisa que você já bebeu daquilo que foram as leis eurocêntricas há muito tempo. A sua identidade fugiu-lhe há muito tempo. Então, é diferente teses e bases. Eu acredito que você pode mudar muitas teses desse cristianismo, porque mesmo esses homens que estamos a falar que foram os que dizem, através de, escrevemos que, não tem muita base que prove se esses homens existiram nos tempos. E não há muita coisa que possa nos definir hoje que esses não sejam ancestrais agora. São pessoas que já não vivem, mas nós falamos deles. Governo, diga uma coisa. Daqui a 20 mil séculos, aparecer alguém de que Eduardo Mondlane viveu aqui. Alguém tem que duvidar sobre isso? Depende do tipo de contexto. Mas Eduardo Mondlane viveu, Eduardo Mondlane. Sim. Nesse caso que nós estamos a falar, estamos a falar de uma ideia de um ser humano como nós. Nós estamos a falar, sabe o que entra aqui dentro dessa conversa toda? É que estamos a mexer com o físico espiritual. Aí não tem como irmos fazer um exemplo dessa natureza. Por quê? Aonde fala-se de identidade espiritual, tem muita coisa envolvida. Agora, no caso, por exemplo, de alguém vir te perguntar, Mateus Noveni, você vai dizer, Mateus Noveni existiu. Crer a pessoa como não tem peso nenhum, porque não há nenhum envolvimento espiritual. Agora, quando a gente fala dessas teses... Mas a figura de Eduardo Mondlane não transcende uma dimensão espiritual, não? Quer dizer que não era apenas um simples homem. Ok? A figura de Eduardo Mondlane, não sendo ela, quer dizer, cristã ou por aí em diante, mas toda a narrativa da figura de Eduardo Mondlane nos leva a uma figura que transcende. Ilustre, não há como comparar esses termos. Por que eu estou a dizer isso? Hoje, se nós temos um Deus divisionista, um Deus que através dele matou-se, acorrentou-se, colonizou-se, fez tudo, isso envolve um globo muito maior. É diferente de estarmos a falar de uma pessoa numa dimensão pequena. Esse assunto mexe com o mundo.
Este assunto mexe com a espiritualidade. Esse assunto mexe com culturas e tradições que foram diabolizadas até hoje, com uma ideia que também não é não tem bons princípios e bases. Agora, isso envolve ainda o quê? O nome do Criador, o soberano que todos nós olhamos num ser correto e acabamos lutando, porque se eu acredito na minha ancestralidade, a pessoa do lado vai dizer que não, você não pode ser filho de Deus, porque você acredita nisso. Afinal, quem fez o ser humano? É um pouco meio difícil terminar os nossos programas. Obviamente já não temos mais tempo. Vou pedir últimas considerações por Matheus Ngoven, depois Messias Moreira e terminamos a nossa programação. Eu só quero agradecer pelo belo programa que temos em Alusão, por ter deixado uns bons contributos aí fora, sem querer ofender, mas algumas verdades precisam de serem claras. As revoluções funcionam assim. Não é que estou a falar assim contra Deus ou contra... Eu estou, na verdade, contra alguns princípios que não nos fazem bem, que nos roubam a nossa identidade e dizer a todos que nos vêem lá em casa, estar dentro das suas tradições e culturas, quem disse que era diabólico foi o ser humano, não foi Deus, porque o ser humano é que dirigiu tudo até hoje. Vamos voltar à nossa identidade africana e daí vamos nos reencontrar com o nosso Deus, que isso é importante.